Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Hoje é um prazer aqui receber, já vou direto no ponto aqui, hoje eu vou receber mais uma vez a minha amiga psicóloga transpessoal Eneida Lima Oliveira. Você está boa, Eneida? Oi, amigo, tudo bom? Eu estou bem. Eu estou melhor agora de ver que você está muito bem, que você está completamente recuperado, forte, saudável, tocando esse programa aqui que é maravilhoso para nós. Isso é um prazer receber você também, porque eu estava conversando aqui com a Eneida agora há pouco. É sempre um prazer, apesar de morarmos na mesma cidade, deve acontecer com vocês também, a gente não tem tanta oportunidade assim de se ver, né? Isso é uma pena. Então, quando a gente vem para cá, a gente celebra isso aqui, é uma celebração, as pessoas vêm antes, a gente bate um papo, é gostoso a gente se rever. E a Eneida, como eu já falei nas vezes anteriores, eu a conheci em 1991, por ocasião de um evento, e de lá para cá nós estamos tendo sempre contato, foi muito bom a gente firmar isso, essa parceria, essa amizade, né? Nós somos pessoas que ambos trabalhamos pelo bem-estar do próximo, isso. Né? Uhum. E, Eneida, vamos voltar hoje, vamos fazer uma rememoração, porque eu acho o teu trabalho muito importante, tanto é que você está aqui sempre, né? E as pessoas acessam muito o YouTube, as pessoas perguntam, isso faz muito bem. Nós já conhecemos a psicologia. Bom, como já conhecemos a psicologia, peraí. Nem todo mundo conhece a psicologia. Isso. A gente fala, não, que isso aí é psicológico, você está sofrendo isso aí é psicológico. A gente na rua, isso aí você tem que usar da psicologia. Isso aí no linguajar comum do nosso dia a dia. Né? O que é a psicologia? É uma palavra grega, né? Mas o que é verdadeiramente a psicologia? Vamos falar dela primeiro. Belíssima pergunta, belíssima e complexa, muito complexa. Os psicólogos estão até hoje tentando achar uma definição comum. Os próprios psicólogos, né? Exatamente. Quer dizer, tanto que nós não temos ainda essa definição comum a todos os psicólogos. Né? A psicologia, ela busca responder o que é o psiquismo, como é que funciona a mente de uma pessoa, como funciona as questões interiores, as emoções. Só que, como cada pessoa é única, isso, aí é que é. Nós entramos na grande dificuldade, que seria achar um consenso que explicasse todas as pessoas. Por isso que hoje a gente diz que temos 4 grandes forças na psicologia. Opa, vamos lá. Que são 4 grandes agregados de pessoas que mais ou menos pensam a mesma coisa. Mais ou menos. Olha. Então, a primeira grande força vem da psicologia americana. É o behaviorismo. Como é que é? Psicologia comportamental. Behaviorismo. Tá. Que é a psicologia americana, a psicologia do condicionamento, do estímulo. Quem desenvolveu ela? O Skinner, você já deve ter ouvido falar, pelo menos, da caixa de Skinner, onde eles condicionam os ratinhos a responder. Sim, mas eu não sabia que era uma psicologia específica americana. Olha que interessante, quando na nossa área, né? Então, tem essa coisa do comportamento mesmo, só aquilo que é observado, aquilo que pode ser mensurado, aquilo que pode ser medido, quantificado. Essa é considerada a primeira força. Tá, antes de você ir para a segunda, me vem uma pergunta. É por isso que é gostoso. Eu vou bater papo com a Eneida, eu acho que mais não sei quantos programas, N programas. Geralmente estuda-se o comportamento, por exemplo, dos ratinhos que nós estávamos falando aqui. Isso. Podemos comparar o comportamento animal com o comportamento humano? Traça um paralelo sobre isso. Por que as experiências começam neles e depois servem para nós? Como é que é isso, Eneida? Tem alguma validade. Tá. Né? Você, por exemplo, se você quer extinguir um comportamento que é um comportamento de vício, por exemplo, de hábito, então essa psicologia ela funciona bem. Tá? Porque ela funciona, e aliás, ela funciona maravilhosamente bem. É a psicologia que é usada na publicidade. Essa americana é a da publicidade? Isso, porque é a que provoca recompensa.
né? Ela te promete alguma coisa? Reforça Tá. algum comportamento teu. Ok. Se você quer iniciar um comportamento de compra, você estuda o perfil daquela população Tem que você subliminaridade no meio ou não? Isso, É isso mesmo? lógico. Tá. Né? Você estuda o comportamento daquela população que você quer atingir e daí você usa cor, som, todos os estímulos possíveis para induzir a população. Olha que bacana, é isso, vivendo e aprendendo. Ela é muito usada, a Tá, psicologia comportamental. Vamos lá, para a segunda. Psicanálise, Freud. Psicanálise, Freud. Né? Freud com a grande contribuição de trazer a noção do inconsciente, que até Freud surgir, não se tinha essa noção de inconsciente, era como se tudo fosse consciente. Não é? E hoje, então... Ainda dizia hoje, Eneida, hoje eu estava comentando com alguém ali, antes de vir para cá, sobre isso, que o tema que ia ser aqui hoje, eu falei que antes de eu conhecer Freud, eu achava que ele era um doido, eu não sou da área da psicologia, Freud é um doido. Quando eu comecei a ler coisas do Freud, eu falei, quanto tempo eu perdi na vida e não li esse homem? Exatamente, Grego, exatamente. Eu acho que é muito distorcido, muito. As ideias, toda a teoria dele é fantástica. Se nós pensarmos, que é uma pessoa que primeiramente trouxe essa noção para o mundo. Nossa, psicanálise. De que existe algo que é inconsciente, algo que nem nós sabemos. É incrível, né? Aí, então, e disso aí vem uma ramificação. Você tem N coisas para pesquisar. E o Freud, eu acho que ele é muito mal entendido. Muito mal entendido. Porque as pessoas pensam, Freud disse que tudo é sexo. Não é verdade. Não é assim. O Freud disse que tudo é pulsão. Uma energia que pode ser chamada de energia sexual, que é aquela força que te dá criatividade. Outras pessoas te dá confundem com Kundalini na linha deles, essas coisas assim, né? Então, essa é a segunda força. Então, vamos lá. A primeira americana, a segunda da psicanálise. A psicanálise, que a gente tem aí, forte, firme ainda, né? Tá, e da palavra, olha que interessante, aqui a palavra grega, psicologia, seria o estudo da psique, da psique que é a alma, o estudo da alma. Psicanálise, análise da... né? Fala agora, vai lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, né? Então, daí nós estávamos com essas duas grandes forças da psicologia e alguns psicólogos começaram a perceber que a psicologia estava voltada só para a patologia, para aquilo que era doente no ser humano, para aquilo que era... Para portadores de doenças já instaladas, vamos dizer? Isso. Ou o ser humano começava a ser visto só pelo lado doente. Então surgiu o humanismo, que veio justamente para estudar aquilo que no ser humano é o de melhor, é a criatividade, é a beleza. Dentro da psicologia, o humanismo. Dentro da psicologia, que é a terceira força, o humanismo. Puxa, hoje é o dia das novidades, estou adorando aqui. Isso, E que começou a estudar pessoas muito bem-sucedidas. Aquelas pessoas que eram felizes, pessoas que tinham sucesso. O foco de quem iniciou isso, o humanismo, quem foi o... Abraham Maslow. Abraham Maslow. Isso, tá. E alguns outros, mas ele é figura emergente assim, nessa linha. Observar então as pessoas de sucesso, as pessoas que eram felizes, as pessoas que eram realizadas, para ver que tipo de atitude, que tipo de comportamento eles tinham e tentar replicar isso nas outras pessoas. Esse é o humanismo, terceira força. Funciona até hoje. Toda essa psicologia do sucesso, do caminho, da realização, é muito calcada... É uma psicologia entusiasta, vamos dizer? É isso? Tá. Ela é muito calcada nessa linha do humanismo. E tudo bem. Então, já tinha uma certa consistência aí dentro da psicologia, mas estava faltando uma coisa.
Opa! A espiritualidade. Nenhuma dessas três forças observava ou se propunha a incluir a espiritualidade. Tá, mas de que forma incluir a espiritualidade? Estudar, né? No mínimo estudar. Né? No mínimo dar possibilidade de que ela apareça um ser humano. Se a espiritualidade está na pessoa, como é que ela não está na psicologia? Se a psicologia se propõe a ser o estudo, né, do psiquismo, a entender, a compreender o ser humano, como deixar de fora a espiritualidade, que é tão presente? Né? Desde os primórdios da humanidade, se observa a manifestação de espiritualidade. Então, isso é do humano. Mas você está separando, nesse caso, a crença, a religião da espiritualidade ou não? Ah, com certeza. É isso que a gente não São pode confundir, né? Duas coisas distintas. Muito distintas. Religiosidade e Isso. espiritualidade não são a mesma coisa. Né? Existe... Uma pode existir sem a outra. Uma pode existir sem a outra, eu também acredito sim. Então, daí é que surge a psicologia transpessoal. É aí que nós chegamos bem ali. Então, quando é que elas... você falou da psicologia, vamos começar na psicologia primeiro, que você estava falando agora, da espiritualidade. Das quatro forças. Como é que a psicologia... quando é que a psicologia começou a aceitar... Porque o humanismo, maravilha, não tem problema nenhum, Freud, todo mundo, a própria psicologia acadêmica. E como é que ela começou, quando é que começou a psicologia a abrir os olhos, ou a mente, ou a cabeça, ou as portas para a espiritualidade? Porque a espiritualidade, Eneida, você há de convir comigo, que puxa vida, é uma pirâmide ao contrário, né? Isso. Não temos onde parar e nem sabemos até onde vai. Como que se conseguiu associar essa coisa? Nós estamos neste momento, historicamente, na academia, nós estamos nesse momento. O momento em que a psicologia está começando a dar os primeiros passos nesse campo do conhecimento, Sim. Que é a espiritualidade. Então, agora a gente já encontra estudos científicos, teses de mestrado, de doutorado, a respeito disso. Mas os primeiros passos. Claro, estão no engatinhar, né? Engatinhando. Mas fala então, aí depois disso tudo, quer dizer, seria a quinta, digamos assim, podemos considerar a psicologia transpessoal? A quarta. A quarta? Sim, seria a comportamental, a psicanálise, humanismo e a psicologia transpessoal. A quarta. Quarta força. O que é? Vamos falar agora de psicologia transpessoal. Então, como a gente havia feito a chamada do programa, para o que é e para que serve a psicologia transpessoal? Eu ouço falar de psicologia transpessoal, olha, pelo menos mais de 15 anos. Nossa, mais de 15 anos não. A gente se conhece há 22 anos. Nossa, exatamente. Então, mas eu lembro que tinha uma série de empecilhos, não se falava, era uma coisa rara, psicólogo transpessoal era uma coisa rara, ninguém sequer sabia o que é psicologia. Não. Então vamos definir a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, como eu te falei, ela se ocupa dessa noção da espiritualidade. Vamos dizer, essa seria a maior diferença mesmo. Mas ela tem outros diferenciais. Primeiro, que a psicologia transpessoal, ela agrega todas as outras. Considera que cada uma delas tem uma parte da verdade. Isso é importante. Não é? Respeita, Nós né, estamos num momento em que ninguém tem a verdade total, a verdade absoluta. Então, cada uma dessas linhas teóricas está olhando o ser humano de um prisma, de uma visão, de uma raiz filosófica. De um ângulo, né? De um ângulo. E isso tudo faz parte, né, desse grande todo que a gente não conhece nem a mínima parte. Isso. Então, a busca da transpessoal é isso. De quem sabe tentar integrar
tudo isso um grande campo de conhecimento. Eneida, mas onde que a transpessoal, ela começou de algum lugar? Qual é a base da transpessoal? Qualquer coisa se constrói em cima de uma base, né? Isso. Tendo uma base, você começa a construir paredes, você faz o que você bem entender. Qual foi a base da transpessoal? Como é que começou isso e quando? Entendi. Com certeza, Grego. Tem um momento em que as coisas emergem, né? Elas sempre estiveram aí, mas elas tomam consistência num determinado momento. É aquela história das descobertas, né? Isso. Quer dizer, tem muitas pessoas, de repente, trabalhando no mesmo tema, até que um faz uma grande descoberta. Isso. Né? Então, a psicologia transpessoal, ela surge num momento histórico muito interessante nos Estados Unidos, com o movimento hippie. Sério? E com a chegada dos gurus indianos. Sim. Né? E todas as filosofias orientais. Olha que interessante, vamos ver onde é que chega. Desperta, né? Nesse momento, começa a despertar essa coisa da espiritualidade aqui no Ocidente, que anteriormente era só ligada à religião. Né? E a própria religião coloca a coisa como dogma. E o dogma ele não pode ser questionado. E, de repente, com esse movimento dos gurus orientais, começou a despertar tudo isso. Um dos grandes psicólogos e teóricos da psicologia transpessoal, Stanislav Grof, começou fazendo experiência com LSD. Olha só. E expandindo a consciência. E daí ele percebeu o quê? Lógico que experiências controladas cientificamente. Ele percebeu que aquelas pessoas que faziam uso do LSD e que tinham aquelas grandes viagens, envolvimentos de expansão de consciência, eles modificavam a vida depois. Opa, como? Isso, a vida deles se tornava melhor. É mesmo? Eles se tornavam pessoas melhores. E daí veio para estudar. Começaram outros teóricos estudando meditação. Né? Então nós estamos falando, em outras palavras, de estado alterado de consciência. Exatamente. Okay. Isso é o objeto de pesquisa da psicologia transpessoal. Que maravilha. Que é chamado de estados de expansão de consciência. Puxa vida, claro que aí você tem mais um elemento fantástico, né, para você trabalhar. Começaram a estudar então os meditadores, os yogis, todas as pessoas que tinham momentos de expansão de consciência e ver que existia algo além da pessoa. Por isso, transpessoal. É algo que vai além da pessoa, algo que vai além do ego. Quem foi o pai da transpessoal, Eneida? Não existe um pai tem, ou não? Não tem. É um grupo, né? É um grupo, um grande grupo assim, de pesquisadores e de cientistas de muito renome. E você, como transpessoal há tantos anos, né? Eu creio que um quarto de século já, pelo menos, né? Com certeza. Né? Na prática, claro, o público não sabe, por isso que eu estou te perguntando. Você acha que sem a transpessoal você teria deixado de ajudar muita gente? Vamos estabelecer um percentual. Pode falar, nós estamos aqui para descobrir essas coisas todas aqui. Com a transpessoal, eu me descobri enquanto psicóloga. Psicóloga. Eu sou formada há 33 anos em psicologia. E comecei a trabalhar com psicanálise. A minha formação primeira foi em psicanálise, uma formação bem consistente, com um curso na Sociedade Brasileira de Psicanálise, com análise didática, como eles exigem. E aquilo ali ia atendendo pacientes e não me satisfazia. Não satisfazia você como psicóloga? Como pessoa também. Como profissional e como pessoa. Eu considero que foi uma bênção o momento em que eu descobri a transpessoal. A transpessoal ela chegou no Brasil há uns 40 e poucos anos. 40? A transpessoal? Sério? É. Nossa!
ela veio ao Brasil com duas pessoas bem importantes no Brasil, em momentos quase concomitantes e no mesmo lugar. O Pierre Vaio, que é o reitor, falecido Pierre Vaio, ex-reitor da Unipaz. Eu conheci-o aqui, né, em Florianópolis, inclusive, né, o velhinho lá, maravilhoso. Era professor na Universidade de Minas Gerais, Federal de Minas Gerais. Sim. Ele e o Léo Matos, que foi o meu supervisor, foi com quem eu iniciei na Transpessoal, também professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Olha que coincidência, né? Ambos lá. Isso. Pierre Vaio adoeceu e foi para a Índia. Ele começou a praticar yoga, foi para a Índia e lá ele conheceu a psicologia transpessoal. Na Índia? Léo Matos... Ele conheceu a psicologia transpessoal, não é meditadores nem nada, tá? Léo Matos foi para a Califórnia para fazer o seu doutorado. Pegou a licença na universidade e foi à Califórnia. Califórnia, plena efervescência dos anos 70. Nossa, exato, o movimento hippie. Conheceu a psicologia transpessoal. E os dois voltaram para Minas Gerais com a psicologia transpessoal. Quer dizer, mas ninguém tinha combinado, nenhum dos dois combinou nada, ambos saíram para cada lado. Aquilo que a gente tinha falado no início, né? Quando ela está pronta, acontece, ela já é. Vamos voltar um pouquinho aqui, que ficou gravado aqui na minha cabeça, essa questão. Fala-se muito hoje, Eneida, e você como profissional experiente nisso, por exemplo, eu já tomei ayahuasca, já tomei, não aconteceu nada comigo, eu tive uma única experiência. Não teve expansão de consciência? Não, tive uma visão que o mestre não soube explicar, tudo bem. E nas outras 4 vezes, eu tive, vamos dizer... Era o psicodélico, eu via cores, eu via imagens, eu via figuras geométricas, mas nada, não tive absolutamente nada. E nenhuma delas tive também alguma indisposição, botei nada para fora. Então, tudo bem. E foi a única coisa que eu experimentei na vida nesse aspecto. A pergunta é, você falou da expansão de consciência que teve o professor aí, essa pessoa que se citou, com ácido lisérgico, né, com LSD. Qual é a validade, na sua opinião, como experiente na área, você vê como válida essa experiência de você atingir um estado alterado de consciência usando algum tipo, ou alucinógeno, pode ser qualquer outra coisa, qualquer estímulo externo, você acha isso válido? Posso perguntar outra coisa antes? Pode. Essa experiência que você teve, alucinógena, ela foi antes ou depois de você começar a trabalhar com os fractais? Antes. Antes, exatamente. Antes. Não sei, depois disso eu não tomei mais. Pois é. Até que ponto essa experiência não te abriu? Putz, olha só, meu Deus do céu, e era o que eu via mesmo, olha. Olha só, Eneida. Era isso que eu via ali, rapaz, olha. Olha só, olha, você matou a charada nisso, fico até sem jeito agora. Putz, um pouco mais tarde você conseguiu trazer isso para a tua vida de uma forma tão bonita, né? Que é esse teu trabalho consistente, porque você, como você tem esse perfil, que é o perfil do cientista, que tem que estudar, que tem que racionalizar, que tem que organizar, né? E para depois poder passar, então isso levou algum tempo na tua vida. Tem razão. Mas você veja, o que são os fractais? Olha, você matou a charada agora. Está vendo que é uma boa psicóloga, já pode vai encher de consulta lá. Então, agora matou, me deu a resposta e me deu, e me deu. Então, as experiências. Eu vi que foi válida então a minha experiência, porque as experiências de expansão de consciência, Grego, elas não são dentro do padrão mecanicista, né? Ação-reação. Às vezes você tem uma experiência de expansão de consciência que ela vai aparecer na tua vida muito tempo depois. Olha, você me deu a prova agora. Tá? Mas sempre
expandir a consciência, né? Não necessariamente não se precisa usar. Não precisa. Hoje em dia não é necessário usar droga nenhuma, usar nenhum agente externo. Nós temos muitas técnicas para fazer isso dentro da psicologia transpessoal. Então, mas é aí que tá. Por que a pessoa vai numa droga ou num chá, qualquer coisa? Porque ele tem que romper barreiras que ele não consegue barrer. Ele não consegue. Eu, por exemplo, na Ayahuasca, eu senti, valeu a pena pela resposta que você me deu hoje, já valeu. E segundo, que eu conheci lá, eu não estou fazendo apologia a absolutamente nada. Agora, eu já disse aqui ao vivo nesse programa mais de uma vez, eu experienciei, Eneida, aquela tal de força que eles dizem. Isso. Minha, olha, é a coisa mais fantástica que eu experienciei na vida. Isso você eu era puro amor, de quem eu queria você é, né? Exato, queria beijar todo mundo, abraçar a árvore, beijar tudo para mim tudo era maravilhoso. Ou seja, eu era perfeito, eu via tudo perfeito. Isso, você é perfeito. Sim. Só está impedido exatamente. De ver. Então, a pergunta é, eu fiz toda essa volta aqui para chegar, a transpessoal, ela consegue minar essas resistências que nós temos e que às vezes fugimos ou usamos de artifícios para minar coisas que a gente sabe que naturalmente a gente não conseguiria? Nessa grande jornada da transpessoal nos últimos anos, foram desenvolvidas inúmeras técnicas de expansão de consciência através de respiração, através de imaginação conduzida. Então, são muitas técnicas, né, que até são abordadas no curso de pós-graduação. Nós vamos falar disso aí. Mas voltando lá. Vamos voltar. Se todos, imagina você, grego, se todos pudessem um dia só ter essa experiência que você teve. Nossa. Não é? De ter conhecimento do seu verdadeiro eu. Mas aí é que tá, Eneida, agora você vai me confirmar, vai me dizer assim, eu achei maravilhoso, mas foi válido, você acha válido eu ter chegado naquele estado através de um artifício? Você entendeu a minha pergunta? Eu entendo, eu acho que assim, ó, aqui entramos aí nas questões da religião também, né? Porque isso está ligado a uma crença. Será? Deve estar. Isso está ligado a uma crença. Alguma coisa que está cristalizada na gente, né? E a gente vê eu digo, a Ayahuasca, ela é usada dentro de um ritual religioso. Exatamente. Não é? Isso mesmo. E daí a feitura, os hinos, essas coisas todas. É dentro de um construto religioso, de crenças. Sim. Diferentemente da psicologia transpessoal. Porque a psicologia, ela busca, e tem o objetivo de ser científica e não estar ligada a crenças. Que bacana. Quer dizer, a psicologia transpessoal pode, olha a pergunta que eu vou te fazer, hein? A psicologia transpessoal pode me fazer repetir essa experiência sem absolutamente nada? Pode. Olha a responsabilidade do que você está falando, hein? Pode, se você quiser. É mesmo? Puxa. Só se você quiser. Porque isso é teu, está dentro de você, está contigo. O que um psicólogo transpessoal pode fazer é te mostrar as técnicas, os caminhos. Agora, quem vai caminhar é você. Sem dúvida, mas é possível, então? É possível, é possível. Puxa vida. Isso então... vamos dizer, esse é o objeto da psicologia. Isso que eu acho bacana, isso que eu acho bacana. Por exemplo, você falou agora há pouco dentro da pós-graduação, não sei se é da pós-graduação ou da psicologia transpessoal, você faz mentalização dirigida, todas essas coisas, né? Então isso é bacana porque você está usando a minha imaginação e a minha visualização para chegar lá, né? Então realmente eu acredito que a gente possa, sendo bem conduzido e desejando, a gente chegar. Mas eu adoraria experienciar aquela força de novo. Puxa vida. Então, vamos combinar. Vamos lá, vamos lá. Então... E sabe o que me chamou a atenção agora, Grego? Que o teu trabalho é um trabalho transpessoal. Eu acho que só você não sabe. Com os fractais. Pode saber, hoje já tive uma grande... já valeu os 20 e tantos anos que eu te conheço aqui, porque você me deu uma resposta que eu disse, olha como a gente fala besteira, né? Como a língua é o nosso juiz. É o nosso chicote, disse tudo. Eu falei, puxa vida,
Fiz uma experiência, 6 vezes naquela experiência, aconteceu absolutamente nada, e 10 anos depois que eu fiz a experiência, eu venho saber, através da minha querida amiga Eneida, o que era. E aí está a resposta. E dizem que a água aparece quando o poço está pronto, né? Essa Então, experiência te valeu? Nossa! Esse trabalho maravilhoso, inédito, que você está trazendo é verdade. para esse planeta. Só isso. Puxa vida, que resposta. Então, está aí uma prova viva hoje do que nós estamos falando aqui. Ó. E o teu trabalho com os fractais, Grego, é puramente expansão de consciência. Não é? Que de alguma maneira você acessa conteúdos do inconsciente. Olha só como as coisas vão se ligando, gente, olha. Caramba. É uma expansão. Aliás, a expansão de consciência, ela não necessariamente são só os grandes fenômenos. Não, Toda vez que você pode olhar uma mesma situação por um outro ângulo, você teve uma expansão. Você está aqui, eu vou aproveitar, porque desde então eu não falei com você. Você sabe o que me aconteceu, né? Isso. Então, e eu tenho falado para as pessoas, e as pessoas, cada um explica de uma forma. Porque eu não me considero que eu seja mais o mesmo. Primeiro, que eu não esperava o que aconteceu comigo. Segundo, me chocou o que aconteceu comigo. Dizem que esses 3 meses de pós isso, existe uma certa ar de depressão, tudo isso aqui. Fatos assim transformam a vida da pessoa realmente? Com certeza. Não tem como, né, Grego, você passar por uma situação assim de estar tão eminentemente frente à morte. Sim. E isso não te modificar. Não, mas e você tem essa experiência, né? Muitos relatos de pessoas que foram transformadas com essa experiência. Eu posso ter, eu penso diferente. Aliás, de 29 de setembro para cá? Com certeza. Aliás, a gente tem uma técnica na transpessoal, né? Uma técnica de morte e renascimento. É mesmo? Exatamente isso, para que a pessoa, ao se ver tão próxima da morte, ela possa refazer todo o seu passado e planejar o seu futuro. Isso conscientemente, nada de hipnose, nem coisa nenhuma. Não, tem algumas técnicas que a gente usa hipnose, claro. Mas não nessa. Mas isso é numa consulta normal, num tratamento normal. Nós não entramos ainda na pós-graduação, né? Nós estamos conversando sobre a transpessoal. Isso é visto também, né? Na pós-graduação, porque a pós-graduação ela é direcionada para pessoas para terapeutas e para pessoas que querem conhecer todas as técnicas e todas as ferramentas, mesmo que não vão atuar como terapeuta. Interessante você falou. Quer dizer, quem são, eu estou me adiantando um pouco para voltar depois, quem são as pessoas que podem fazer a pós-graduação de psicologia transpessoal? Não preciso ser psicólogo? Qualquer pessoa que queira se conhecer, qualquer pessoa que busque algo na vida, que entenda que a vida deve ser mais do que nascer, comprar, crescer e morrer. Parece ter uma passagem sem sentido aqui, né? Tem lugar na transpessoal. Olha só. Porque a busca é do autoconhecimento, a busca da felicidade. Para que nós viemos? Né? Qual é o sentido da vida? Quem estiver com essa pergunta, talvez encontre algumas respostas. Essa pós-graduação. Ou talvez amplie mais as perguntas. Isso que você faz, já vamos voltar. E essa pós-graduação que você, por sinal, vai começar agora, né? Amanhã, sábado, né? Sábado. Dia Internacional 8. Da Mulher, né? Viu que bonito? Dia bonito, Isso, para alguém que é terapeuta ou para o autoconhecimento, ajuda na atividade profissional? Essa formação, que acho que leva 2 anos, você falou? 2 anos. Certamente. Para os terapeutas, como eu falei, são ferramentas, novas ferramentas, e um novo modo, talvez, de enxergar as velhas coisas. Isso eu acho fantástico. Isso eu acho fantástico. Uma nova visão sobre as velhas coisas é a coisa mais maravilhosa que existe. E para quem não é terapeuta, ferramentas para entender a vida de um modo diferente do que vem entendendo. Especialmente para perceber que a vida não tem manual.
do que é certo, do que é errado, não tem mesmo. de como tem que se conduzir. Não está escrito em lugar nenhum. Em lugar né? nenhum. Né? Então, por isso, qualquer pessoa. Agora nós vamos chegar lá. Você teve um problema, você pessoalmente, Neida, teve um problema com o CRP, Conselho Regional de Psicologia. Porque o que, na verdade, já falamos aqui nesse programa, mas desde então o nosso público aumentou bastante. E isso foi maravilhoso, eu não canso de repetir, porque você obteve um sucesso que nós vamos falar agora, e que serviu, o mais maravilhoso disso, não foi uma conquista sua, foi uma conquista de toda a classe de psicólogos do país, né? Porque você criou uma jurisprudência que serviu para todos os países. O que aconteceu? O CRP dizia que você não podia falar em psicologia transpessoal porque isso não existia. Como é que é essa história de verdade? Na verdade, isso que você falou, o Conselho Regional de Psicologia considerava que a transpessoal não era científica. A transpessoal não estava dentro do escopo das psicologias. Mesmo existindo há 45 anos, como você disse agora. No mundo todo. No mundo todo, ok. E, inclusive no Brasil, já nas academias, né, há muito tempo. Tá. E considerava isso que não era científica, que não deveria ser divulgada e muito menos praticada. Né? Porque eu penso pelo mau entendimento do que seja espiritual ou espiritualidade, confundindo um pouco com crença e com religiosidade. Nós estávamos nessa situação desde que eu vim morar em Florianópolis há 22 anos. Sério? Exatamente quando nós nos conhecemos. Isso. Né? E eu todo o tempo continuei trabalhando com transpessoal, continuei fazendo curso de formação, depois tive a grande felicidade, junto com a Vera Saldanha, da Lubrate, de montar o primeiro curso de pós-graduação do Brasil. Puxa vida, que maravilha. De psicologia transpessoal. E sempre tendo esses confrontos com o CRP, né, me defendendo. E você conseguiu provar que... Como é que foi isso? Isso aí é uma vitória... Finalmente... Você vencer um conselho não é fácil, todo mundo sabe, em todas as áreas. Caramba. Finalmente, infelizmente, Grego, nós tivemos que recorrer à justiça comum. Sim. Tá? E na justiça comum nós ganhamos em todas as instâncias. Puxa. Né? Os juízes concordaram comigo, né, de que eu tenho direito, sim, de praticar e de ensinar psicologia transpessoal. E não tem, e foi decisão final e acabou, não se recorre tanto mais. Que o CRP foi condenado a publicar isso em Diário Oficial. Põe aí, Fernando, nós temos aí essa do Diário Oficial. Não tem ali? Então tem. Então tá, vamos mostrando uma outra hora ali, porque tem. Isso, mas eu já circulei a publicação, isso bastante no circulou Face, bastante isso. Quer dizer, você conseguiu, e aí a partir daí todos os conselhos... A partir de agora, todos os psicólogos que quiserem podem praticar. Sem medo de serem incomodados pelos seus conselhos regionais. E praticar e ensinar, né? Que bacana, que vitória. Olha, já te parabenizei aqui muitas vezes, mas já valeu você ter estado, né? Ser psicóloga para poder conseguir isso para toda essa classe, isso aí, né? É bacana quando você conquista algo para todos, né? Isso é bacana, dá uma satisfação pessoal incrível. A psicologia transpessoal é uma missão de vida para mim. Eu sei. Muito mais que uma profissão. Acho que é por isso que a gente se identifica, né? Porque nós gostamos do que fazemos e somos perseverantes, né, gente? Isso é bacana. Com tranquilidade, com calma, né? Mas com persistência. Quando a gente está fazendo aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem certeza, pode vir e a gente segue em frente. É isso mesmo. A gente arruma força e vai lá e... Tem que ter coerência. Eu tenho me pautado e tenho buscado muito na minha vida isso, sabe? É ser coerente.
Bacana. Me diz uma coisa, vamos entrar na questão agora da pós-graduação, que eu estou curioso, né? Eu já fui numa formação, Isso. mas eu não sei como é que é o seu curso de graduação. Qual é o conteúdo do curso de formação, do curso de pós-graduação? De pós-graduação em psicologia transpessoal. A gente começa o primeiro momento dentro da pós-graduação é dar uma visão geral a respeito dos fundamentos teóricos, filosóficos e técnicos da psicologia transpessoal. Isso. Tá. Transpessoal, então, você já entra na transpessoal direto, né? Direto. Tá. Nós temos os primeiros módulos, então, são voltados para isso, para dar uma estrutura, uma base, né, para que as pessoas entendam que ela tem fundamentação. Ótimo, isso que é o mais importante, a fundamentação, isso, onde é que ela está? Isso, até mesmo porque a gente teve muito, pelo próprio movimento dos conselhos, de não se adonarem, né, ou não tomarem conta da psicologia transpessoal, aconteceu de muita gente estar fazendo muitas coisas e dizendo que é transpessoal. Com certeza, compreendo perfeitamente isso, sim. Infelizmente, Infelizmente. Né? Isso denigre toda a classe, assim. Isso. Então, é necessário dar essa consistência inicial, sim, essa fundamentação, são os alicerces. Com certeza. Depois a gente passa para as coisas bem específicas da psicologia transpessoal. Tipo? Tá? Tipo, por exemplo, trabalho com mandala, tá? Trabalho com sonhos, né? Sonhos? Isso, dentro da perspectiva da transpessoal. O próprio trabalho com as artes, todas as questões. E tem muita prática, né? Muita. Não é só... Com grupo, a maior parte. Fernando, põe aí um pouquinho, acho que dá para a gente apresentando umas imagens, né? E assim você dá uma olhadinha no nosso monitor aí, e aí você vai me explicando, enquanto a gente fala do conteúdo aí. Tá. Dentro da psicologia transpessoal, a gente considera que só se aprende aquilo que se vive. Não é verdade. Se você vivencia, você aprende. Né? E se você eu não posso opinar sobre o que eu não sei, né? Sobre o que eu não experienciei. Então, a didática transpessoal, ela se alicerça... Essa aí é a sua equipe, né? Isso, essa aí é a equipe professores. Os professores. Olha quanta gente envolvida aí, hein? Sidney Soares, Gelson Zimmer, Isabel Feijó. Nossa, tudo isso de instrutores, de facilitadores aí no curso? Nós estamos em 13. 13? Isso. Puxa vida. Fialho. O Fialho é o Wilson Fialho? Magalhães, Francisco Fialho. Francisco Fialho. Professor da UFSC. Olha. Ali o Jair Trevisol. Quanta gente, olha só que equipe, hein? Léa Lima. É um pessoal muito legal, muito legal. Tá, aí são tipo de vivências nisso aí? Olha só. Alguém está cantando aí? Já é a parte dos nossos trabalhos. Olha, tem até cachorro. Nós tivemos uma aluna que era deficiente visual e ela levava o cachorro. Olha aí, também para prática coletiva, né? Prática coletiva, ao ar livre. Nós fizemos, olha, isso aí nós fizemos numa certa ocasião, não foi? Eu acho que você estava ali. Eu acho que eu estou aí no meio, eu lembro disso aí. Que bacana, tem razão. Você participou de um desses. Foi. Não sei se é especificamente. Eu achei muito interessante, puxa vida. Pensei o pessoal trabalhando, compartilhando. E sabe que eu me lembrei bem, porque até eu fiz um depoimento ali, porque eu disse que eu não me sentia muito à vontade assim de fazer coisas que eu não havia feito, né? Isso. E é interessante. A última turma, olha que maravilha, quantas pessoas foram? Que se formaram aí foram 28. Nossa, 28 novos terapeutas. Novos terapeutas não, são terapeutas, né? Então a maioria já ou é psicólogo ou é terapeuta. Você disse agora há pouco uma coisa que eu não canso de falar, que é exatamente isso. E por isso é bacana quando a gente encontra alguém que fala a mesma língua que a gente, né? Que você fez alguma coisa, que você disse alguma questão que eu não posso falar sobre algo que eu não sei, que eu não tenho experienciado, né? E aí eu acho que está todo o alicerce da nossa verdade. Qual é a verdade da Eneida? Qual é a verdade do Eustáquio? É a vivência que nós tivemos. Não é aquilo que nos falaram, não é aquilo que você leu. Aquilo é a verdade dos outros, né? Então, essa nossa que você disse no começo da nossa conversa, cada um tem um fragmento,
Isso que é bacana, ter essa consciência. E a pós-graduação te dá, eu tenho certeza, essa consciência, né? Então, dentro do que eu estava falando, né, da didática transpessoal, Isso. que tem 4 alicerces, né, que é vivenciar, você tem que vivenciar aquela teoria. Opa, 4, né? olha aqui, falamos 4 alicerces, falamos de 4 no começo e 4 agora. Vivenciar, depois você vai compartilhar. Vivenciar. Compartilhar com o outro. Compartilhar. Né? Porque a gente considera que você só existe enquanto ser porque existe um outro para te dar referência. Se você fosse sozinho no mundo, quem seria você? Nada. Qual é a validade? Então, Nada. compartilha a tua experiência. Tá, segunda. Depois, você sistematiza isso, a teoria com a prática. Né? Você começa a ler, ou você ouve o facilitador, o professor vai falar, você lê, você pesquisa, daí você já integrou com aquilo que você já viveu. Né? Olha que você bacana. começa a ver, o que aquele teórico lá fala, foi aquilo que eu senti, aquilo que eu percebi naquele momento. Você começa a concatenar as ideias. Isso. Tá. E daí... E a quarta parte aí? É integrar. Olha que bacana, a integração. É teu, faz parte. É teu por quê? Porque não é mais a teoria do doutor fulano que falou. Aí a tua própria... É a tua própria teoria. Claro. Porque juntou tudo que você colheu com aquilo que você vivenciou. Olha que maravilha. Então você integrou. Né? Tá. E aquele conhecimento é teu. Agora, essa formação que você dá, essa pós-graduação que você dá, quantos anos? Já tem 8ª turma? Essa você é nona. Nona turma. Nona turma, 2 anos cada uma, você imagina só. Me diz uma coisa, quem é que montou esse currículo aí desse pós-graduação? Pois é, eu tive a felicidade de ser a mãe... minha amiga, e olha, eu não tenho qualquer amigo não, né? Maravilha, meus parabéns. Sem modéstia, né? Não, porque claro, eu amo tanto você tem que que falar de eu boca faço, cheia, né? tem que falar de boca cheia. Quando a gente ama, quando a gente tem não. um filho, a gente acha que aquele filho é o mais maravilhoso, mais lindo do mundo, né? Nossa, mas muito bom. E a gente vê pelo mundo. Você falou tive agora muita sorte, como eu te falei, de ter sido, juntamente com a Vera Saldanha, que é um expoente da psicologia transpessoal no Brasil, sim, de ter criado essa primeira pós-graduação. Bacana. E é o mesmo currículo que eu venho... E tanto é que deu certo, né, que são 9 turmas, não é fácil, né? E essas pessoas, elas continuam, qual é o depoimento que elas dão aí? Cada turma começa com mais de 30 alunos. Sim, e depois qual é o retorno dessas 8 turmas que você teve? Como é que estão esses profissionais aí? Vocês interagem, vocês... Com certeza, a gente segue tendo contato a cada 2 anos. Nós temos o fórum, né, de psicologia transpessoal. Eu participei de um, que bacana, com o maior prazer, fui foi convidado. Lá apresentar os fractais, aliás, maior sucesso. Foi muito bacana. Os próprios terapeutas estão assim, com muita vontade de aprender mais, para poder praticar. Falamos da ideia antes aqui do programa. Eles comentaram comigo que acham que isso aí vai trazer muitos subsídios nas terapias. Eu tenho também. Tá? Então, você esteve lá no fórum, né? Tem cada 2 anos, que é o momento onde a gente pode se reunir, todos os ex-alunos. Muito bacana. E todo o pessoal aqui do estado, do sul Uma também. Uma harmonia incrível, muita alegria, felicidade. É todo muito mundo gostoso. Que trabalha com transpessoal está lá. Foi muito bacana isso. É bem interessante. Agora, e o mais interessante de tudo, que a gente está falando de um monte de coisa, eu me entusiasmo, ela também, né? Quando a gente ama o que faz. Exato, é que qualquer pessoa, olha só, não precisa ser terapeuta nem nada, você que quer entender a sua vida, que quer saber como é que você quer ajudar alguém, mas não tem como é que se diz? Não tem armas, ferramentas para ajudar alguém. Primeiro, você só pode ajudar alguém se você conhecer a si próprio, né? Então, qualquer pessoa pode fazer. Nós não estamos divulgando aqui o curso dela, não, porque está muito bem sucedido, né? Então, mas eu quero dizer que, às vezes a pessoa, eu não sei nada da vida, vou fazer transpessoal, o que é isso? Não, muito pelo contrário, né, Inêida? Qualquer pessoa interessada pode fazer isso. Qualquer pessoa que se relacionar com outra vai ter ganhos, benefícios. Tá? Só tem aqui em Floripa? Não, eu só tenho aqui. Sim, né? você Porque, só como tem eu te aqui, falei, tá. Escolhi mesmo ficar aqui, eu estou num momento da minha vida que faço só aquilo que me dá prazer, já estive muito
pelo Brasil todo, numa época em que realmente era um pioneirismo na transpessoal. Então, Imagino. quem trabalhava com isso ia para todo lugar do Sim, Brasil, sim. para lá e para cá. Agora, estou estabelecida aqui, semi-aposentada. Não, você não vai aposentar nunca. Estou brincando. É isso, fazendo o que eu amo mesmo. Isso. Mas a gente tem em outros, todos os estados Mas já tem. a base é a mesma, fundamental. Vocês se relacionam, quem diz? Isso. Então vocês fazem Nós temos no Rio Grande, tem o pessoal da Unipaz trabalhando, tem o pessoal da Lubrat, até em Porto Alegre tem até 2. Tem o pessoal que é da Unipaz, que tem a pós de transpessoal, e tem a Lubrat, que é da Vera Saldanha, né? Que Sim, é a aqui nós estamos falando de Sul por enquanto. E outra parte do Brasil também tem ou não? Tem São Paulo. São Paulo forte. tem? Paraná ainda está assim, quem sabe a gente mesmo leve para Curitiba, ainda estamos São Paulo estudando. tem, então. São Paulo tem muito paulista forte, e paulistano nos ouvindo aqui, assistindo. São Paulo o pessoal procura também na Unipaz e procura na Lubrat. E tem o Brasil todo. Puxa, que bacana. Tem vários. E sempre iniciando turmas. Isso, sempre iniciando turmas. E agora qual é? Eu sei que como você é meio eustaquiana também, né? E eu sou meio sueliano. Você deve. Eu vou ter que falar para o pessoal agora que o meu segundo nome é Sueli, né? Não era para entregar, né? Puxa, é verdade mesmo. Olha, eu sabia que eu ia entregar. Ô, boca, que eu conhecia ela assim. Me diz uma coisa, você tem. Eu tenho certeza, e não conversamos isso nos bastidores, eu posso estar até errado no meu feeling. Você tem outros projetos, não tem? Sempre, né? Eu sei que você está armando alguma, eu sinto isso aqui, né? Pois é, mas isso aí nós vamos deixar para outro momento. Mas tem coisas para... Tem coisa, aliás, sempre, né? Você também, né? Cheio de novidades, né? Tem novidade, eu também. Então, essa aí, a cabeça não para, é incrível. Essa aí. Nós vamos deixar para um outro momento, nós vamos deixar. Então vamos falar mais um pouquinho dessa psicologia. Inclusive temos tempo aqui, faz tanto tempo que eu não coloco até o telefone no ar, que nunca mais ninguém ligou, porque eu também não dei o número. Como é que alguém vai ligar se não tem número? Que ele apareça lá em casa e não dá o endereço. Isso, não dá o endereço não. 3222-1137. 48-3222-1137. Nós temos 7 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta que eu deixei de fazer para a Eneida, liga para cá. O Fernando vai atender, o Silvio, e aí a gente faz a coisa aqui. Eneida, vamos agora falar a mulher Eneida. Dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, que para mim é todo dia o Dia Internacional da Mulher, né? Não um dia específico. Como você está vendo na qualidade de mulher, de psicóloga e de psicóloga transpessoal, ou seja, você tem uma visão mais ampla do que as pessoas comuns, né? Como é que você... Eu falo aqui com o meu outro convidado, meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, a gente fala de transformação do mundo, essas coisas todas, né? Então, enquanto a gente está aqui conversando, é tudo muito bonito, muito harmônico, muito fraterno, né? A gente sai lá fora, a história é outra. Como você está vendo o mundo hoje? Qual é a sua expectativa como mulher, como psicóloga, como psicóloga transpessoal? Você acredita no futuro dessa humanidade? Acredito. Eu acredito no futuro da humanidade, porque eu acredito na beleza e na bondade do ser humano. Quando você me disse, quando você teve aquela experiência de expansão de consciência e você se conectou com o mais profundo dentro de você mesmo, o que você sentiu? Nossa. Força, amor. Você disse, queria abraçar as árvores, queria abraçar todo mundo. Eu fiquei com medo daquilo. Sabe um negócio, se isso é amor condicional, olha, eu vou te contar. A minha experiência profissional com expansão de consciências, com experiências transpessoais mesmo, me dá essa certeza de que o ser humano é por amor. Todo o resto é coisa imposta. E como é que nós vamos chegar nesse amor, Eneida, na sua opinião? Isso que nós temos que buscar, né, Eustáquio? Trabalhando muito com essas questões, por isso se conhecendo. O autoconhecimento não é o autoconhecimento importante, que vai te fazer chegar naquela tua raiz, lá dentro, onde você é por amor. Acredito. É o autoconhecimento.
Isso os gregos já diziam, conhece-te a ti mesmo. Esse é o nosso caminho. Mas dizer uma coisa, nós temos que verdadeiramente sentir isso tudo, né? Por isso a busca da coerência. Você tem que ser muito coerente, ou no mínimo buscar, porque é difícil, isso é uma caminhada. Buscar harmonizar aquilo que você pensa com aquilo que você faz. É verdade. Quando você está fazendo alguma coisa, se questionar, pergunta. Por quê? Que finalidade? Deixar de ser parte da manada, deixar de ser parte do rebanho. Ter coragem, começar a usar o bem maior, o talento maior que nós temos, que o Criador, Deus, o Universo, o nome que você quiser dar, nos deu, que é a capacidade de raciocinar, de pensar, de questionar, de fazer perguntas para nós mesmos. Então, eu acredito na humanidade, porque eu acredito que ela vai despertar e vai começar a se perguntar e se questionar. E é só porque eu acredito que eu faço com tanto amor. É verdade, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente é louco, né? Fala, o que eu estou tentando fazer no meio disso tudo? Mas aí a gente encontra alguém que está fazendo a mesma coisa, a gente vê que tem sementinhas soltas por esse mundo todo. E por isso que a Transpessoal é fantástica. Porque se cada pessoa tivesse a oportunidade de uma vez na vida ter essa experiência que você teve, essa experiência de expansão de consciência, olha a modificação. Já valeu a pena. Já valeu, porque a pessoa vai ter certeza que dentro dela ela é puro amor. Que ela é uno com a árvore. Isso. Como é que vai explicar? Quando você abraçou a árvore, você se sentiu parte da árvore. Não dá para explicar. Tem coisas que verbalmente a gente não consegue expressar, né? Porque é puro sentir, então, né? Mas isso é fantástico. Você deve ter tido as suas experiências. Com certeza. Então é uma conquista que te dá esse alento que nós estamos falando aqui agora para você seguir adiante, porque alguma coisa existe. Porque você já experienciou aquilo. Isso. Né? E quando deixar de ser algo só verbalizado e passar a ser do coração. Né? Quando você disser para o outro namastê, que eu reconheço. Você tem que saber o que você está falando, né? As pessoas repetem sem saber. Que isso seja verdadeiro. Isso é importantíssimo que você E falou. não porque é moda. Não papagaio de repetição, você nem sabe o que você está falando e você está dizendo. Mas você tem que estar reconhecendo mesmo verdadeiramente o outro. Isso. Não é? Maravilhoso você falar isso. E sentindo que o outro, ele só é outro neste momento. Não é? Porque todos somos um. Todos somos um. Exatamente. Então você agora está tendo essa experiência de ser Eustáquio e eu tendo a experiência de ser Eneida. Mas nós somos tudo a mesma coisa. Maravilhosa, né? Tá vendo? Essa minha querida irmã, amiga, é um anjo essa mulher. Eu te amo, tá, Eneida? Também te amo. Olha, gente, foi muito bom estarmos juntos. Eneida, eu deixo você terminar aí. Fala o que você bem entender. Poxa, que lindo. Valeu, hoje você me trouxe muita coisa. Bacana. A gente tem uma caminhada. Tem. Não é? Vamos assim, fazer todo mundo assim, o que nós estamos fazendo aqui. Caminhar de mãos dadas. Chega de briga, chega de discussão. Verdade. Nós dependemos, precisamos um do outro, tá? Com certeza. Obrigado, Eneida. Tudo de bom. Fraterno abraço. Amigos, quem se sentir chamado, tá? Nos procure. Isso, dá o endereço. Instituto Izen, né? @isen.com.br. Contato@isen.com.br. Muito obrigada. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Que são 4 grandes agregados de pessoas que mais ou menos pensam a mesma coisa. Mais ou menos. Olha.
Vamos lá. Então, a primeira grande força vem da psicologia americana, é o behaviorismo. Como é que é? Psicologia comportamental, behaviorismo. Tá. Que é a psicologia americana, a psicologia do condicionamento, do estímulo. Quem desenvolveu ela? O Skinner, você já deve ter ouvido falar, pelo menos, da caixa de Skinner, onde eles condicionam os ratinhos a responder. Sim, mas eu não sabia que era uma psicologia específica americana. Isso. Olha que interessante, quando na nossa área, né? Então, tem essa coisa do comportamento mesmo, só aquilo que é observado, aquilo que pode ser mensurado, aquilo que pode ser medido, quantificado. Essa é considerada a primeira força. Tá, antes de você ir para a segunda, me vem uma pergunta. É por isso que é gostoso. Eu vou bater papo com a Eneida, eu acho que mais não sei quantos programas, N programas. Geralmente estuda-se o comportamento, por exemplo, dos ratinhos que nós estávamos falando aqui. Isso. Podemos comparar o comportamento animal com o comportamento humano? Traça um paralelo sobre isso. Por que as experiências começam neles e depois servem para nós? Como é que é isso, Eneida? Tem alguma validade. Tá. Né? Você, por exemplo, se você quer extinguir um comportamento que é um comportamento de vício, por exemplo, de hábito, então essa psicologia ela funciona bem. Tá? Porque ela funciona, e aliás, ela funciona maravilhosamente bem. É a psicologia que é usada na publicidade. Essa americana é a da publicidade. Isso, porque é a que provoca recompensa. Né? Ela te promete alguma coisa. Reforça algum comportamento teu. Okay. Se você quer iniciar um comportamento de compra, você estuda o perfil daquela população que você quer. Tem subliminaridade no meio ou não? Isso. É isso mesmo? Lógico. Né? Você estuda o comportamento daquela população que você quer atingir e daí você usa cor, som, todos os estímulos possíveis para induzir a população. Olha que bacana, isso, vivendo e aprendendo. Ela é muito usada, a psicologia comportamental. Vamos lá, para a segunda. Psicanálise, Freud. Psicanálise, Freud. Né? Freud com a grande contribuição de trazer a noção do inconsciente, que até Freud surgir, não se tinha essa noção de inconsciente, era como se tudo fosse consciente. Não é? E hoje, então... Ainda dizia hoje, Eneida, hoje eu estava comentando com alguém ali, antes de vir para cá, sobre isso, que o tema que ia ser aqui hoje, eu falei que antes de eu conhecer Freud, eu achava que ele era um doido. Eu não sou da área da psicologia, Freud é um doido. Quando eu comecei a ler coisas do Freud, eu falei, quanto tempo eu perdi na vida e não li esse homem? Exatamente, Grego, exatamente. Eu acho que é muito distorcido, muito. As ideias, né, toda a teoria dele é fantástica. Se nós pensarmos consistência aí dentro da psicologia, mas está faltando uma coisa. Opa! A espiritualidade. Nenhuma dessas três forças observava ou se propunha a incluir a espiritualidade. Tá, mas de que forma incluir a espiritualidade? Estudar, né? No mínimo estudar. Né? No mínimo dar a possibilidade de que ela apareça um ser humano. Se a espiritualidade está na pessoa, como é que ela não está na psicologia? Se a psicologia se propõe a ser o estudo, não é, do psiquismo, a entender, a compreender o ser humano, como deixar de fora a espiritualidade, que é tão presente? Né? Desde os primórdios da humanidade, se observa a manifestação de espiritualidade. Então, isso é do humano. Mas você está separando, nesse caso, a crença, a religião da espiritualidade ou não? Com certeza. É isso que a gente não pode confundir, né? Duas coisas distintas. Muito distintas. Religiosidade e espiritualidade não são a mesma coisa. Né? Existe... Uma pode existir sem a outra. Uma pode existir sem a outra, eu também acredito. Acredito sim. Então, daí é que surge a psicologia transpessoal. Aí que chegamos bem ali. Então, quando é que elas... você falou da psicologia, vamos começar na psicologia primeiro.
que você estava falando agora, da espiritualidade. Das 4 forças. Como é que a psicologia... Quando é que a psicologia começou a aceitar, porque o humanismo, maravilha, não tem problema nenhum, Freud, todo mundo, a psicologia, a própria psicologia acadêmica, e como é que ela começou, quando é que começou a psicologia a abrir os olhos, ou a mente, ou a cabeça, ou as portas para a espiritualidade? Porque a espiritualidade, Eneida, você há de convir comigo, que puxa vida, é uma pirâmide ao contrário, né? Isso. Não temos onde parar e nem sabemos até onde vai. Como que se conseguiu associar essa coisa? Nós estamos neste momento, historicamente, na academia, nós estamos nesse momento. O momento em que a psicologia está começando a dar os primeiros passos nesse campo do conhecimento, Sim. que é a espiritualidade. Então agora a gente já encontra estudos científicos, teses de mestrado, de doutorado a respeito disso. Mas os primeiros passos. Claro, estamos no engatinhar, né? Engatinhando. Mas fala então, aí depois disso tudo, quer dizer, seria a quinta, digamos assim, podemos considerar a psicologia transpessoal? A quarta. A quarta? Sim, seria a comportamental, a psicanálise, humanismo e a psicologia transpessoal. A quarta. Quarta força. O que é? Vamos falar agora de psicologia transpessoal. Então, como a gente havia feito a chamada do programa, para o que é e para que serve a psicologia transpessoal? Eu ouço falar de psicologia transpessoal, olha, pelo menos mais de 15 anos. Nossa, mais de 15 anos não. A gente se conhece há 22 anos. Nossa, exatamente. Então, mas eu lembro que tinha uma série de empecilhos, não se falava, era uma coisa rara, psicólogo transpessoal era uma coisa rara, ninguém sequer sabia o que é psicologia. Não. Então vamos definir a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, como eu te falei, ela se ocupa dessa noção da espiritualidade. Vamos dizer, essa seria a maior diferença mesmo. Mas ela tem outros diferenciais. Primeiro, que a psicologia transpessoal, ela agrega todas as outras. Considera que cada uma delas tem uma parte da verdade. Isso é importante. Não é? Respeita, Nós estamos num momento em que ninguém tem a verdade total, a verdade absoluta. Então, cada uma dessas linhas teóricas está olhando o ser humano de um prisma, de uma visão, de uma raiz filosófica. De um ângulo, né? De um ângulo. E isso tudo faz parte, né, desse grande todo que a gente não conhece nem a mínima parte. Isso. Então, a busca da transpessoal é isso. De quem sabe tentar integrar tudo isso num grande campo de conhecimento. Eneida, mas onde que a transpessoal, ela começou de algum lugar? Qual é a base da transpessoal? Qualquer coisa se constrói em cima de uma base, né? Isso. Tendo uma base, você começa a construir paredes, você faz o que você bem entender. Qual foi a base da transpessoal? Como é que começou isso e quando? Entendi. Com certeza, Greco. Tem um momento em que as coisas emergem, né? Elas sempre estiveram aí, mas elas tomam consistência num determinado momento. É aquela história das descobertas, né? Isso. Quer dizer, tem muitas pessoas, de repente, trabalhando no mesmo tema, até que um faz uma grande descoberta. Isso. Então, a psicologia transpessoal, ela surge num momento histórico muito interessante. Nos Estados Unidos, com o movimento hippie. Sério? E com a chegada dos gurus indianos. Sim. E todas as filosofias orientais. Olha que interessante, vamos ver onde é que chega. Desperta, né? Nesse momento, começa a despertar essa coisa da espiritualidade aqui no Ocidente, que anteriormente era só ligada à religião, né? E a própria religião coloca a coisa como dogma. E o dogma ele não pode ser questionado.
E, de repente, com esse movimento dos gurus orientais, começou a despertar tudo isso. Um dos grandes psicólogos e teóricos da psicologia transpessoal, Stanislavski, né, que é uma pessoa que primeiramente trouxe essa noção para o mundo. Nossa, psicanálise. Né? De que existe algo que é inconsciente, algo que nem nós sabemos. É incrível, né? Né? Aí, ó. Então, e disso aí vem Nossa, uma ramificação, você tem N né? coisas para pesquisar. E o Freud, eu acho que ele é muito mal entendido. Muito mal entendido. Né? Porque as pessoas pensam, Freud disse que tudo é sexo. Não é verdade. Não é assim. O Freud assim. diz que tudo é pulsão. Uma energia que pode ser chamada de energia sexual, que é aquela força que te dá criatividade. Outras pessoas te dá confundem com Kundalini na linha deles, essas coisas isso. assim, né? Então, essa é a segunda força. Então vamos lá. A primeira americana, a segunda da psicanálise. A psicanálise, né? Que a gente tem aí, é forte, firme ainda, né? Tá, e da palavra, olha que interessante, aqui a palavra grega, psicologia, seria o estudo da psique, da psique que é a alma, o estudo da alma. Psicanálise, análise da... né? Fala agora, vai lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, né? Então, daí nós estávamos com essas duas grandes forças da psicologia e alguns psicólogos começaram a perceber que a psicologia estava voltada só para a patologia, para aquilo que era doente no ser humano, né? Para aquilo que era... Para portadores de doenças já instaladas, vamos dizer? Isso. Ou o ser humano começava a ser visto só pelo lado doente. Né? Então surgiu o humanismo, que veio justamente para estudar aquilo que no ser humano é o de melhor, é a criatividade, é a beleza. Dentro da psicologia, Dentro o humanismo. da psicologia, que é a terceira força, o humanismo. Puxa, hoje é o dia das novidades, estou adorando aqui. Isso, E que começou a estudar pessoas muito bem-sucedidas. Aquelas pessoas que eram felizes, pessoas que tinham sucesso. O foco de quem iniciou isso, o humanismo, quem foi o... Abraham Maslow. Abraham Maslow. Isso, tá. E alguns outros, né? Mas ele é figura emergente assim, nessa linha. Observar, então, as pessoas de sucesso, as pessoas que eram felizes, as pessoas que eram realizadas, para ver que tipo de atitude, que tipo de comportamento eles tinham e tentar replicar isso nas outras pessoas. Né? Esse é o humanismo, terceira força. Funciona até hoje. Toda essa psicologia do sucesso, né? Do caminho, da realização, é muito calcada... É uma psicologia entusiasta, vamos dizer? É isso? Tá. Ela é muito calcada nessa linha do humanismo. E tudo bem, né? Então, eu tinha uma certa... Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje é um prazer aqui receber, já vou direto no ponto aqui, hoje eu vou receber mais uma vez a minha amiga psicóloga transpessoal, Eneida Lima Oliveira. Você está boa, Eneida? Oi, amigo, tudo bom? Eu estou bem. Eu estou melhor agora de ver que você está muito bem, que você está completamente recuperado, forte, saudável, tocando esse programa aqui que é maravilhoso para nós. Isso é um prazer receber você também, porque eu estava conversando aqui com a Eneida agora há pouco. É sempre um prazer, apesar de morarmos na mesma cidade, deve acontecer com vocês também, a gente não tem tanta oportunidade assim de se ver, né? Isso é uma pena. Então, quando a gente vem para cá,
a gente celebra isso aqui, é uma celebração, as pessoas vêm antes, a gente bate um papo, é gostoso a gente se rever. E a Eneida, como eu já falei nas vezes anteriores, eu a conheci em 1991, por ocasião de um evento, e de lá para cá nós estamos tendo sempre contato, foi muito bom a gente firmar isso, essa parceria, essa amizade, né? Nós somos pessoas que ambos trabalhamos pelo bem-estar do próximo, isso. Né? Uhum. E, Eneida, vamos voltar hoje, vamos fazer uma rememoração, porque eu acho o teu trabalho muito importante, tanto é que você está aqui sempre, né? E as pessoas acessam muito o YouTube, as pessoas perguntam, isso faz muito bem. Nós já conhecemos a psicologia. Bom, já conhecemos a psicologia, peraí. Nem todo mundo conhece a psicologia. Isso. A gente fala, não, que isso aí é psicológico, você está sofrendo isso aí é psicológico. A gente na rua, isso aí você tem que usar da psicologia. Isso aí no linguajar comum do nosso dia a dia. Né? O que é a psicologia? É uma palavra grega, né? Mas o que é verdadeiramente a psicologia? Vamos falar dela primeiro. Belíssima pergunta, belíssima e complexa, muito complexa. Os psicólogos estão até hoje tentando achar uma definição comum. Os próprios psicólogos, né? Exatamente. Quer dizer, tanto que nós não temos ainda essa definição comum a todos os psicólogos. Né? A psicologia, ela busca responder o que é o psiquismo, como é que funciona a mente de uma pessoa, como funciona as questões interiores, as emoções. Só que, como cada pessoa é única, isso, aí é que é. Nós entramos na grande dificuldade, que seria achar um consenso que explicasse todas as pessoas. Por isso que hoje a gente diz que temos 4 grandes forças na psicologia. Opa, vamos lá.